Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 16. Deus exige um padrão de excelência no seu reino. Sim, Deus exige. Por que ele exige? Porque ele é rei. Ele é a autoridade máxima, não só no universo, mas especificamente no seu reino. O reino de Deus é tudo aquilo, todos aqueles que espontaneamente acatam a autoridade máxima de Deus. O universo contém parcelas que não acatam a autoridade de Deus. Por exemplo, Satanás e seus anjos, ou alguns homens, talvez a maioria, que pelo livre-arbítrio julgam ter o direito de não reconhecer a Deus, e assim o fazem. Então o reino de Deus é tudo aquilo que obedece espontaneamente a Deus. Agora vamos analisar o fato de Deus exigir um padrão. Ele exige porque ele pode exigir. Ele é rei, ele tem essa autoridade para exigir. Quanto ao fato de ele exigir, entretanto, nós devemos entender, Deus não é egoísta. Ele não exige apenas para ter um reino segundo o seu capricho. Seu povo, seu reino, não é apenas um possessivo, não quer dizer que seja dele, seu, e ele queira apenas por egoísmo ter um povo, este povo ser grande. Não é isso. Deus quer ter um povo e já ficou mais do que patente, mais do que caracterizado, que só assim ele pode agir. Ele quer ter um povo para restaurar neste povo o padrão que ele tinha em mente quando criou o homem. Este padrão de excelência deve ser um padrão de referência para os demais povos. Quando alguém quiser perguntar para que Deus criou o homem, com que finalidade, alguém apontará, olha ali o povo dele. Ele criou o homem para que seja como o seu povo. Ele quer que todos os outros povos sejam como o seu povo. Aponte o dedo para lá e diga, ali, o povo de Deus está ali. Olhe, observe, veja e faça como eles fazem. Agora vamos parar um pouco e pensar. Será que Deus pode dizer de nós o que ele disse de Jó? Deus mesmo disse para Satanás a respeito do seu servo Jó, que era um servo reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Será que Deus pode dizer isto de nós, que somos um povo que se desvia do mal, um povo zeloso de boas obras? Será que Deus pode dizer isto de nós? Vamos voltar um pouquinho atrás e nos lembrar que Israel era o tipo terreno do reino espiritual, um reino futuro, um reino total de Deus. Este reino total engloba não só o Israel segundo a carne, que se arrepender, que for salvo, mas também a igreja, aqueles que se arrependeram, que foram salvos dentre todas as nações. Então hoje Deus está constituindo um povo, um reino separado dentre todos os outros povos, dentre todas as outras nações. Este é o reino de Deus, quer judeus, quer gregos, gentios, quer samaritanos, dentre todas as nações, dentre todos os povos, americanos, asiáticos, europeus, africanos, neozelandeses e australianos. Enfim, Deus tem um povo recolhido, escolhido dentre todos os povos para constituir um povo, um reino, uma igreja, uma família que seja um padrão de referência para os outros povos. Deus não exige que por si próprios os seus súditos sejam perfeitos. Pelo contrário, Deus quer que reconheçam a sua falha, a sua deficiência, o seu pecado. Mas Ele mesmo, Deus, provê uma perfeição que nos é possível atingir. Nós já temos falado nessa perfeição, a perfeição de Davi, a perfeição da fraqueza, a perfeição de Jó. Mesmo fraco, ele é perfeito, porque até na sua fraqueza, até na sua queda, ele é perfeitamente humano, ele é perfeitamente pertencente a Deus. Até no pecar, o homem de Deus testifica a respeito da graça de Deus. Mesmo no pecado, veja se você consegue entender isto. Quando ele peca, imediatamente ele se entristece, a sua alma fica profundamente abalada e ele se arrepende e é restaurado à posição que Deus tem para ele. Após se levantar, ele se torna muito mais amigo de Deus, ele se torna muito mais reconhecedor de Deus
do que antes. Se ele nunca pecasse, ele poderia vangloriar-se disto, mas porque ele peca, porque pecou, ele fica compromissado com Deus, ele fica devedor a Deus. Então ele exalta muito mais a graça de Deus. Vamos ler Deuteronômio 27, 2. No dia em que passares o Jordão, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Para que estas pedras? Para escrever nelas as palavras desta lei. Isto seria como um testemunho que falasse das grandes coisas que Deus fez, culminando por entregar toda a terra de Canaã ao seu povo. Deus havia prometido uma terra e agora estava prestes a entregá-la. Deus queria que isto fosse registrado, porque o povo é esquecediço, nós somos humanos e nos esquecemos. Então Deus quer que isto fique devidamente registrado para a nossa lembrança, para a nossa memória de que Deus é Deus e Ele zela por nós, Ele está ao nosso redor, Ele está sempre conosco. Isto é maravilhoso, saber que Deus está sempre conosco, Ele é o Senhor do seu reino, Ele é o nosso Senhor pessoal. Leiamos ainda em Deuteronômio 25, 15 e 16, Deus estabelecendo um padrão para o seu povo de Israel, que era um tipo, ele era um símbolo, prefigurava o reino eterno do qual nós fazemos parte. Tudo que é dito a Israel no Antigo Testamento é também dito com relação a nós, porque os princípios que regem o reino de Deus são os mesmos, sempre foram os mesmos, um padrão de excelência, perfeição, retidão, justiça. Leiamos lá Deuteronômio 25, 15 e 16. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus, porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica injustiça. Primeiro ponto, no reino de Deus a justiça deve ser observada acima de todas as coisas. Ninguém pode ser pastor se não se consertar com Deus. Ninguém pode exercer o pastorado sem atentar e satisfazer a justiça. Por exemplo, se alguém está com dívida na justiça, matou, roubou, está respondendo processo, essa pessoa não pode exercer o ministério. Ninguém pode exercer autoridade na igreja do Senhor se estiver com alguma dívida para com a justiça, seja humana, seja de Deus. Alguma dívida para com a justiça descaracteriza ou desqualifica a pessoa para exercer qualquer ministério. A justiça é a base do reino de Deus. Sem satisfazer a justiça, ninguém pode fazer nada para Deus. Está desqualificado. E se tentar fazer, será palha, obra que vai se queimar com o fogo do juízo. Guarde bem, isto é muito sério. Deuteronômio 26, de 9 a 11. Deus nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que mana leite e mel. Reconhecimento. Eis que agora trago as primícias, gratidão. As primícias dos frutos da terra, os dízimos do fruto da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Meus irmãos, tolerância, amor para com o estrangeiro é padrão de bondade. Alegrar-se na presença do Senhor é resultado de quem satisfez a justiça. Primícias, dízimos, mais outras ofertas, um exemplo, um padrão de gratidão, de desprendimento, de liberalidade. Isto tem que estar no reino de Deus. O reino de Deus é um reino para ser diferente dos outros reinos. Em outras palavras, a igreja é para ser perfeita, para ser um modelo e um exemplo para todos os outros povos. É como uma cidade edificada sobre o monte. A igreja é para ser um exemplo. Leiamos lá 2 Samuel 7, 23. A Bíblia está repleta de textos, passagens que nos dizem diretamente ou indiretamente isto mesmo, que Deus quer um padrão de perfeição para a sua igreja, para o seu povo. 2 Samuel 7, 23. Quem há como teu povo, Senhor, gente única na terra, quem tu, Senhor, foste resgatar para ser seu povo e para fazer a ti mesmo um nome. Então Deus quer que o seu povo seja perfeito, seja um padrão de excelência para ser um nome de louvor para Deus. E também continua Davi, e para fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. Estabeleceste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Deus, te fizeste o seu Deus, o seu rei. Deus quer que o seu povo seja um exemplo
para exaltar o nome do Senhor. O nome de Deus vai ser honrado quando houver justiça na igreja, quando houver exemplo na igreja, que a igreja possa ser um exemplo para com o mundo. Você tem visto isso ao seu redor? Vamos ver mais adiante, 2 Samuel 8, versículo 14. Davi pôs guarnições em Edom, em todo Edom havia guarnições, e os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Aqui está a vida de Davi. Deus dava vitórias a ele por onde quer que ele ia. É o resultado da igreja vivendo um padrão de excelência. Agora, igreja vivendo na carne, atrás de construção de templos, estabelecimento de organizações, quais Torres de Babel, e vivendo para o dinheiro, interesses materiais, só contando o número, a quantidade de pessoas, o que vai ser o nosso próximo assunto, isto desagrada profundamente a Deus. Deus quer a sua igreja sendo aperfeiçoada, sendo um padrão de excelência, e não isto que você está vendo aí. 2 Samuel 8,15. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Davi julgava e fazia justiça. Isto é liderança, meus irmãos, de igreja. Liderar o povo de Deus, ser escolhido como um diácono, como um presbítero, não é cargo para posição, é trabalho, é responsabilidade de julgar, de governar, de dirigir o povo de Deus em nome de Deus, para fazer este povo caminhar para o padrão de excelência que Deus tem preparado para nós. Você consegue entender isto? Davi nos exemplifica o que Deus quer como um padrão no seu reino. 2 Samuel 9, versículo 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: existe sim um filho de Jonatas que é aleijado de ambos os pés. Seu nome é Mefibosete. Então mandou o rei Davi trazê-lo depressa e o pôs para comer junto a si. Meus irmãos, aqui está, padrão de bondade. O povo de Deus tem que ter um padrão de bondade, de justiça, de retidão, de excelência, um padrão de bondade. Davi mesmo diz em 2 Samuel 10, versículo 12, eu usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo, e enviou seus servos para consolá-lo a respeito da morte de seu pai. Padrão de bondade para os irmãos, para os da família, e bondade para com os estrangeiros, para com os de fora. Isso já está lá no Antigo Testamento, em Provérbios 25, versículos 21 e 22. Não sei se você já leu isto lá. Pelo menos em Romanos 12, 20 você já leu. Se você leu em Provérbios, eu não sei. Provérbios 25, versículos 21 e 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Este é, portanto, meu irmão, minha irmã, o padrão de excelência que Deus quer para a sua igreja. Vamos vivê-lo? Que Deus abençoe a você. Amém.